Em Mateus 1:29, Jesus disse para aprendermos com ele a ser mansos e humildes de coração. Saber controlar suas emoções ou atitudes é a definição de domínio próprio. O domínio do apetite é desfrutar dos alimentos mantendo a moderação. E a Bela Falcone está aqui comigo hoje para falar sobre isso. Mais uma vez, muito obrigada, linda, por ter vindo. Obrigada a você. Existem nomes proféticos, né? Seus pais foram inspirados por Deus quando colocaram o nome em você, Bela. Seu nome é Bela Isabela. Mesmo. Ah, Isabela. Mas desde pequenininha, a pessoa quando me chama de Isabela, eu já assusto. Eu falo, Senhor, o que eu fiz, o que eu quebrei, porque eu não estou acostumada, porque chama atenção. Né? Eu li, procurei, pensando que eu fosse encontrar, e realmente eu pensei que fosse só Bela. A filhinha da Mariana Valadão é Bela mesmo, né? Hoje em dia só tem Bela. muitas crianças que estão nascendo e os pais estão colocando o nome de Bela, que eu acho lindo. Lindo, lindo. Linda, Bela, Bela, linda. Obrigada. Né? Que bom, graças a Deus. E sabe, fazendo parênteses, falando da questão de nome profético, o meu esposo chama Eleazar, na Bíblia tem Eleazar, só que na Bíblia é Eleazar, o dele é Eleazar, e ele trabalha com iluminação e móveis de área externa, aproveitando e fazendo uma propaganda, né? E um dia, lendo a Bíblia, em Números 4:16, fala que Eleazar, filho do sacerdote, tinha a seu cargo. Então, ele estava falando sobre os cargos dos levitas. E um deles era cuidar do azeite da luminária e dos móveis. Olha que loucura, gente. Gente, não é profético demais? De Deus, é muito profético. Assim como os pais dela colocam o nome dela, bebezinho, de Bela, e ela é essa bela mulher, obrigada. Em todos os sentidos, Obrigada. né, Bela? Muito obrigada. Mais uma vez, é muito bom ter você. Bom, eu queria primeiro começar com a sua experiência profissional. Você começou como influenciadora digital, foi uma das primeiras, né? Inclusive, fora do Brasil, você foi a primeira que tinha um Instagram fora do Brasil. Exatamente, o Instagram, ele primeiro surgiu lá na América, né, lá nos Estados Unidos, e eu logo baixei o aplicativo para edição de fotos, enfim, eu achava que era uma coisa, mas era outra, eu não sabia que era rede social. Eu usava para esse propósito, para editar fotos, porque na época a gente não tinha muitos aplicativos ao nosso dispor, né, para edição de fotos. Isso foi quando? Mais ou menos em 2011, se não me engane. Eu sou péssima com data, mas eu acho que foi mais ou menos em 2011. E eu estava justamente nessa época buscando hábitos mais saudáveis, mudando meu estilo de vida. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, trabalhava muito. Ainda trabalho, né? Mas nessa época eu dava desculpa de que eu não tinha tempo. Hoje em dia eu não dou mais desculpas. E quando eu não alcanço, eu falo, eu não alcanço porque eu realmente não plantei. Assume. Assumo, exatamente. E você trabalhava com o quê antes? Em banco. Trabalhava num banco. Muito estressante. Muito estressante. Eu trabalhava num departamento extremamente estressante, que era de empréstimo de pessoa jurídica. Então eu lidava assim com muitos milhões de dólares, que obviamente não eram meus, e era uma responsabilidade muito grande. Então, eu, ao mesmo tempo, eu queria me destacar, eu queria crescer nesse trabalho, então eu ficava horas a fio e às vezes esquecia de comer, às vezes não, sempre comia muita porcaria e a saúde reclamou. Busquei uma academia, busquei mudar de vida, busquei hábitos melhores, não era nutricionista ainda. Então, eu comecei a ler bons livros, porque eu não tinha condição de pagar nutricionista, eu não tinha condição de pagar um personal trainer, e fui buscando e fazendo conforme me era viável. Isso tudo lá nos Estados Unidos? Tudo lá. E aí, nessa mesma época, eu comecei a postar fotos na rede social, quer dizer, no aplicativo de edição de fotos, que era uma rede social. E aí, quando eu percebi que era rede social, eu comecei a acrescentar textos motivacionais, porque eu tenho essa veia poética, essa coisa que adoro escrever, né? Aquela coisa dramática. E fui ganhando seguidores, né? Pessoas que se identificavam com o meu estilo de vida, que viu que eu era uma pessoa normal, buscando ser mais saudável e com poucos recursos, o que é mais importante. Sim. Que as pessoas me veem hoje e acham que tudo começou assim. Não, tudo tem uma história, tudo tem um começo. Eu comecei de uma forma, assim, realmente muito limitada em termos financeiros. Mas, graças a Deus, eu consegui transformar esse limão em limonada e deu tudo certo. E aí, a história começou por aí. Foi um acidente que deu certo na minha vida. A rede social entrou de uma grata forma na minha vida e me deu esse microfone, né? Me fez ter uma voz. Exatamente. Essa visibilidade importantíssima e você tem usado muito bem, né? Porque como hoje em dia tem muita gente que assiste a gente que não é tão digital ainda. A gente tem um público muito heterogêneo de criancinhas às vovozinhas, né? Então, são as pessoas que influenciam através das redes sociais, através da internet, que é o digital influencer, que é o influenciador digital, né? Isso. Influencia, quer dizer, é uma ferramenta maravilhosa que, se ela for bem utilizada como você tem utilizado, é muito gostoso você saber que você influencia tantas pessoas ao mesmo tempo. É muito legal. Não é? Através da internet. É um privilégio. Eu digo que eu só estou aqui porque as pessoas me colocaram aqui, obviamente Deus, mas as pessoas me deram essa oportunidade, né? Porque ninguém vira influenciador da noite pro dia. Claro. Você foi eleito influenciador porque porque uma pessoa gostou do seu conteúdo e te deu essa oportunidade. Então, eu tenho muita gratidão, assim, por todos esses anos, são mais de 7 anos trabalhando com gente
E você conquistou. É diferente Conquistei, também. Você conquistou um público porque o que você fala, o que você posta, o que você fala é coerente, é real, né? Porque tem muita coisa irreal acima de no tudo mundo, é real. né? Isso aí eu no posso mundo garantir virtual, que é. tem muita coisa irreal. Tem muito E as pessoas personagem. sentem isso, né? E aí você conquistou esse público. Voltando um pouquinho, você foi morar nos Estados Unidos com a sua família? Não, eu fui, em princípio, naquela loucura de querer estudar, na família não foi, de querer estudar, de querer conquistar o sonho americano, de querer fazer... Eu sempre tive um sonho, desde os 12 anos de idade, de falar inglês e de estudar nos Estados Unidos. Eu sabia que ia acontecer em algum momento, eu não sabia como, nem quando, nem de que forma, mas que ia acontecer. Eu nunca desisti, esse sonho nunca morreu dentro de mim. E eu não pude fazer high school, obviamente, por também limitações financeiras da minha família, eu não tive condições de ir. Tentei, de algumas formas, aquelas bolsas e tal, não rolou, mas hoje eu entendo que não era a hora, né? Deus preparou o momento certo. E aí eu comecei a estudar sozinha inglês e aprendi inglês, tinha uma gramática muito boa quando eu cheguei, apesar de não ter a conversação muito em prática. A maioria das pessoas, né? Eu tinha a gramática muito boa, fui para estudar. Então, assim, até que acontecesse, que se concluísse essa parte do estudo, que era o meu projeto, muita coisa aconteceu, não foi? Eu não cheguei e estudei no dia seguinte, eu ralei pra caramba, foi assim, foi bem intenso a vida que eu vivi lá na América, até hoje, né? Eu trabalho muito, mas eu digo assim, no início, como todo imigrante, a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo até, né? Eu trabalhei como taxista, eu trabalhei em padaria, eu trabalhei em hotel, eu trabalhei como garçonete. E às vezes tinha vários empregos ao mesmo tempo, assim, de fadigar mesmo, de desmaiar de cansaço, de estafa emocional e física, e enfim, isso tudo faz parte da minha história e me fez ser quem eu sou hoje em dia. Eu tenho muito orgulho de cada coisinha que me aconteceu lá. Com certeza, tudo foi uma permissão de Deus, Amém. né? Para você acrescentar tudo, crescer e ter esse conteúdo que você tem hoje também. E como é que foi o seu encontro com Jesus? Foi uma coisa muito inusitada, assim, quando eu olho para trás, eu lembro, ele aconteceu em 2 etapas, e olha que interessante, né, quando a gente fala em tempo humano, é inevitável que a gente pense num calendário, no relógio, mas o tempo de Deus, ele não está preso no nosso cronos, né, o tempo de Deus, ele é ilimitado, ele é eterno, enfim, Deus, ele não existe no tempo, né, ele existe além do tempo, e apesar do tempo. E em 2007, eu não caminhava ainda com Jesus, eu já conhecia, assim, né, daquela herança cultural, de religião familiar, apesar de que a minha mãe, ela sempre falou de Jesus pra gente, a minha mãe sempre incentivou, inclusive, ela orava com a gente antes de dormir, mas ela nunca impôs nenhuma religião e ir pra igreja, né, apesar de ser católica, e minha família também. Enfim, eu me converti mais por uma questão, foi uma decisão minha. Eu não nasci em berço evangélico, mas, enfim, o meu encontro com Jesus foi muito genuíno. E em 2007, lá nos Estados Unidos, era temporada de furacão. E aquela loucura, não tinha internet. Naquela época não existia o WhatsApp, não existia rede social, nada. Era só aquele telefone analógico, que era nem caro, digital, né? Caríssimo, não se ligava pro Brasil. Eu me lembro que na época eu devia ter Skype, assim, mas eu não tinha nem internet em casa, não tinha laptop, não tinha nada disso. Eu morava num apartamento minúsculo. Minha casa, eu lembro que ela era toda mobiliada com coisas que eu achava no lixo. Nada combinava com nada, mas era uma bênção. Era assim, meu cantinho, eu dormia no chão, inclusive, nessa época. E chovia muito esse dia, eu estava muito, muito triste, com muita saudade da minha mãe, com muita saudade da minha casa. E pensando na loucura que eu tinha feito, né? Porque eu larguei tudo, eu larguei minha faculdade de Direito, larguei minha família e fui. E naquele momento eu tive um momento de introspecção, assim, bem pesado, porque eu tive um misto de sentimentos, que ao mesmo tempo que eu queria jogar a casa inteira no chão de desespero, eu queria um colo. Eu queria o colo de mãe que eu não tinha. Naquele momento, e a chuva caindo, e a árvore caindo lá fora, e o furacão passando, e aquela tempestade. Flórida. Então, foi o cenário perfeito para uma cena melancólica, era o que eu estava vivendo naquele momento. Eu me lembro que eu me ajoelhei no chão, já sem força, porque eu já tinha chorado litros, com o olho pendurado. Eu falei, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque eu não estou dando conta mais. Eu não vou dar conta de fazer isso sozinha, senão pelo Senhor. Se o Senhor tomar as rédeas da minha vida e o leme do meu barco, as coisas vão dar certo. Mas sozinha, eu lavei as minhas mãos, eu quero voltar para o Brasil. Então, me direciona. Eu estava fazendo aquilo sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Mas eu já estava entregando a minha vida para Jesus. E Deus leva a sério. Muito a sério. Então, naquele momento, ele falou, opa! É agora. Ela abriu a porta, ela me deu a chance, então eu quero entrar sim, né? Estou aqui batendo na porta, eu quero entrar. Então, ele entrou. E desde então, assim, quando eu olho para trás, eu percebo que desde então ele vem cuidando da minha vida nos mínimos detalhes, ainda que eu não soubesse que era ele. Aí, no dia que eu tive realmente um encontro face a face com ele, eu olhei e foi assim uma coisa, foi surpreendente, porque eu falei, Jesus, era o Senhor desde sempre. Que prazer te ver agora pessoalmente. Aquela, sabe assim, né? A gente falando, óbvio, metáfora, mas
foi isso, a graça irresistível que me alcançou. E na hora eu entendi, clicou e linkou, eu falei, era você, desde sempre era o Senhor, sempre foi o Senhor. Que delícia. Nunca foi sorte. Sim, sempre foi com ele. certeza. Ele tinha já tanto, porque ele via a pintura completa, né, Bela? Ele já via o que você seria, o que ele tinha para você, o propósito que ele tinha para você, e a gente só vê aquilo ali, que está nos nossos olhos, então é maravilhoso. Tanto é que 8 anos depois é que ele foi preparar uma pessoa para realmente me trazer para perto dele. A gente está preso no tempo, mas ele não, né? Ele trabalhou e nesses 8 anos, ele me deixou viver várias coisas entre vitórias e fracassos, sucesso e derrota, ele me permitiu viver isso, para que eu estivesse realmente pronta. Ele foi fertilizando a minha terra, para que quando essa pessoa de Deus chegasse perto de mim, a terra estivesse pronta para ser semeada. Olha que lindo. Olha isso, que não lindo. é demais? E foi aqui. Isso, não essa lá, pessoa. lá também. Não. A pessoa é daqui. A pessoa é daqui, é sim. A dona Eva Cassimiro, tia Eva, honrar o nome Isso, dela aqui na honra TV, ela, manda porque mesmo. ela é minha mãe na fé, foi ela que foi comendo pelas beiradinhas e aos pouquinhos me ganhando para Jesus. Ela foi pro Orlando para me ajudar com a Vicky. Sim. Foi quando a minha filha mais velha nasceu. E aí ela foi me ganhando para Jesus aos pouquinhos. E quando eu pisei na igreja, que eu tive realmente o contato assim, com aquele ambiente evangélico, né? Eu digo evangélico não em termos de religião, mas no evangelho. Sim. Aí eu percebi, falei, é isso aqui, é isso que eu estou buscando a minha vida inteira, tá aqui. Que bom. Bom, nós vamos falar mais sobre esse assunto também daqui a pouco, mas agora a gente vai fazer uma pausa. Antes da gente ir para a cozinha, só comentar... Não, a gente comenta lá então, né? Vamos fazer o seguinte, a Bela vai comigo para a cozinha hoje, que a gente quer aproveitá-lo ao máximo, e a gente vai falar do projeto. Agora a Carolina Fadel vai começar a nos ensinar 2 receitas rápidas, super saudáveis e tão com cara de ser uma delícia. É claro que sem açúcar, né, pessoal? E nós vamos aprender isso agora. Cheguei, Carol! Oi, Márcia. É Carol Fadel? Fadel, é. Mas Carol. Pode ser Fadel também. Beijo. Obrigada por ter vindo. Nada, Vê se você imagina. consegue sentar aí. Olha, que mais bom, fácil né? pra gente. A gente que não é muito alto, né? Bom as cadeiras altas assim. Fica desprovido de fêmur, Não né? é? Fêmur mais dificultado. Bom, gente, falei que ia trazer a Bela pra gente bater um papo aqui nós três, porque agora a gente fala um pouquinho só, Bela, sobre o desafio que você fez e você faz, né? Ao longo do tempo, de vez em quando. De vez em quando. Sem açúcar. Então, na verdade, assim, eu comecei... Foi uma coisa... Um dia, começou de uma conversa informal na minha casa. Um dia tá eu lá brincando com as meninas e a Vicky gosta muito de chocolate. Ela tava comendo chocolate, eu peguei e comi. Aí eu falei, gente, eu sou viciada nisso, eu não consigo ficar sem comer. Aí, nesse momento, parece que o Espírito Santo me deu uma chacoalhada, falou, oi... E aí, tudo que eu tô te ensinando até hoje, cadê? Você vai pregar uma coisa e vai fazer outra? Não. Peraí, vamos conversar. E aí, nesse dia, ele ministrou muito forte no meu coração o seguinte, que a gente não deve empregar a palavra vício em vão. A menos que seja vício de verdade. Mas a gente tem que entender que vício é vício. Sim. Onde quer que ele esteja empregado. Seja... É forte isso que eu vou falar, hein? Mas é verdade. Seja em álcool, seja em droga, seja em qualquer coisa. Refrigerante. Em refrigerante, açúcar. em rede social. Sim. Enfim, coisas piores que eu não quero citar. Mas... é vício. Pode citar, claro. Pornografia. Pornografia, Tudo Eu isso. não queria, porque a gente não... Não, e o que é meio- vício, né? É uma dependência. Você não consegue, como você É, falou. Exatamente. Não E aí consigo a ficar pessoa, sem. ela perde o jogo. Sim. Você deixou de ter domínio e você perdeu É. para aquela coisa. Aquela coisa está te dominando. Então, nesse dia, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração e aí uma pessoa que me segue escreveu, Bela, a gente percebeu, aí eu propus o desafio para mim mesma, eu não fiz nada público, assim, as pessoas sabiam que eu não estava comendo, sabia que era um propósito meu, mas um dia uma seguidora falou, por que você não lança esse desafio na rede social? Fiquei pensando, falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso. Eu tinha um pouco de medo, porque às vezes esses desafios de privação total de alguma coisa pode ser um gatilho para compulsão. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de tratar dessas coisas. Sim. Mas Deus foi me dando as estratégias, dia após dia. Eu criava um postzinho, né, uma arte gráfica que eu escrevia ação e reflexão. Aí, Pode ir falando que a gente vai mostrar. Ah, ótimo. Isso, pode Tinha falar. dias que eu falava que eu entrava mais na questão da palavra, de fundamentar aquela ação e aquela reflexão na palavra. Outras vezes eu levava mais para o aspecto da saúde, mas fato é, todo mundo entendeu. E eu recebi vários feedbacks de várias pessoas dizendo o seguinte, Bela, eu já fiz vários desafios na internet, mas igual a esse seu, eu nunca vi, porque você levou para um âmbito espiritual diferente. E a ideia era essa, era fazer com que as pessoas refletissem a importância
do exercício do domínio próprio, de buscar esse fruto do Espírito. Porque não é só falar de Jesus bonito na rede social, não é só evangelizar o outro. Gente, a gente tem que colocar em prática a palavra. Com certeza, a gente tem no que nosso viver dia a a dia. verdade da palavra. Com certeza, é isso mesmo. Bom demais. E aí, foram quantos dias? 30 dias. Quer dizer, eu já estou há mais de 3 meses, porque está me fazendo bem, eu optei por não voltar. Mas lembrando, só para esclarecer aqui, que eu acho importante o pessoal de casa entender, quando a gente fala em desafio sem açúcar, sem o açúcar adicionado. Então, o que eu tirei? Se você pega uma embalagem de um produto qualquer, de um alimento, você vai ler lá a lista de ingredientes. Os 3, 4 primeiros ingredientes é o que tem maior quantidade, então é mais perigoso. Muitos deles têm o açúcar em primeiro ou em segundo lugar, que é muito abundante, faz muito mal. Então, assim, ler o açúcar ali na lista de ingredientes, não dá, tira. Sim. E o açúcar, ele vem disfarçado de outros nomes também, que eu citei lá, depois eu até posso postar de novo para as pessoas verem. Mas, enfim, eu incentivei todo mundo a aprender a ler rótulo, e tirar, por exemplo, receita de bolo, sabe que leva açúcar? Não come. Açúcar no café, tira. Mas é óbvio que eu não tirei carboidrato. Sim. Mas eu dei preferência a carboidratos integrais e menos industrializados. Ótimo, isso mesmo. Eu tô esse mês de setembro, até falei com você lá no camarim, né? Que mês passado eu comi muito doce. Aqui a gente teve aniversário do programa, gente. Eu fiquei a semana inteira comendo. A última semana de agosto, eu comi tanto doce aqui. E além dos doces que a gente tinha aqui, eu ganhava bombom, ganhava doce. Falei, meu Deus. Aí eu falei, não, sabe o que você quer? Você sente a necessidade de desintoxicar seu organismo. E falar, não, então eu tô esse mês de setembro todo sem comer nenhum tipo de açúcar mesmo, tal. Então, e além disso, essa semana eu não tô zero, mas tô quase zero carboidrato, o carboidrato do mal, né? A não ser claro, os legumes, as verduras que tem também. Sim. Mas é muito bom, é muito gostoso. Essa prática da gente dizer não, né? Da gente mostrar que nada nos domina. Quando nós temos que ter o controle realmente da nossa vida, né? Bom, Carolzinha. Vamos lá, né? Vamos lá, meu Eu amor. até tentei também, mas cozinhando. Ah, não, quando muito a gente difícil. cozinha. Eu lembro que você comentou eu comigo, comentei gente. com você. Carol é minha amiga já, né? Já tem tempo que a gente e ela comentou mesmo que você tinha tentado. Tentei, eu acho que eu fiquei 7 dias. Mas já tá bom. Já é um Não é começo, pra quem né, cozinha. Márcia? Já é um começo. Aí Eu também, começa, por causa prova das... receita, tem evento, tem teste de receita. no seu Sim, caso, não tá tem tendo jeito. Tá bom, Você tem que obrigada. fazer outro Mas eu tipo vou de continuar. coisa. E eu também, por causa das filhas, tem muita coisa que não dá, porque eu também cozinho para elas, gosto de provar, mas doce tudo bem, eu não preciso fazer doce para elas, né? Então, no meu E dá pra caso, fica mais substituir, fácil. eu vou até Mas falar um você pouquinho. profissionalmente, né? É difícil. É difícil. Vamos começar pelo salgado, que eu trouxe... Eu ia até trazer uma salada com rosbife, mas eu sei que a Bela também gosta mais do peixinho, né, Eu não Bela? como carne, já come tem carne muitos vermelha. anos. Come carne vermelha. Aí a gente vai fazer um tartar de salmão, que é super simples. Carne é só... alaranjada você come. A carne alaranjada eu como. Eu deixei um Vermelha, pedacinho não. dele inteiro só para mostrar o corte, rapidinho. Ah, ótimo, pode. Porque às vezes muita gente pega o peixe para cortar e serra. Eu faço muito isso, não pode, né? Não, tem que passar a faca só uma vez. Por isso que é importante ter uma faca boa. A faca própria. Para cortar. Verdade. Aí segura, Ainda ele mais mais salmão, que ele é geladinho, muito mais delicado, fácil. né? Ele é muito delicado, ele despedaça. Ah, Carol, leva para lá por Levo. causa da câmera de cima, Tá. por favor, se puder. Aqui, aonde? Eu levanto e fico em pé, Aqui, ó. então? Não, fico você aqui? pode querer só porque tem uma Aqui. câmera que mostra de cima. Aqui não tá quente, não. Isso, A gente tá pega não. um pedacinho. Ai, ótimo. Então, aí aqui, eu só vou cortar rapidinho, só para ver qual que é o corte que eu fiz. Eu cortei em filetes assim. E aqui eu parto no meio, ele tá um pouquinho assim. E aí eu cortei em cubinho. Para fazer o tartar, a gente só vai cortar as cubinhos assim mesmo. É muito importante quando a gente está manipulando peixe cru, a superfície está muito limpa e a mão também, higienizada, né, com álcool. É porque é muito perigoso, né, gente? Exatamente. Bactéria. Aí vou deixar esse aqui de lado, que era só para mostrar mesmo, porque eu já tenho um cortadinho aí. Sim. O Volta com ele pra cá. tartar é super, é uma receita super assim, né, tranquila de fazer, muitos restaurantes têm. O que eu vou colocar diferente aqui é que eu vou usar um cream cheese que é feito de kefir. Mas pode ser o cream cheese normal. Esse aqui é um cream cheese de kefir com leite de coco. Então ele é um Delícia. pouquinho diferente. Vai ficar bem gostoso. Você que fez esse cream cheese de kefir? Não, ele já vem pronto? Esse aqui eu Acha compro pronto? de fornecedor. Que legal. Que é um amigo meu que produz. E aí ele produz vários tipos de cream cheese, assim, kefir cura. Alternativos. Que delícia. E é uma delícia, mas dá pra fazer com kefir de leite, depois que ele vira aquele iogurtezinho, deixa escorrer numa redinha, num pano de prato, que ele vira um cream cheese assim. E poucas pessoas conhecem o kefir, né? Exatamente. Tá começando a ficar mais na moda agora, né? Mas deveria verdade. ser mais falado, assim. Tem muitos alimentos
funcionais interessantes que as pessoas às vezes não conhecem, né? Eu falo às vezes kefir, o que é kefir? A gente já fez um programa aqui sobre kefir, você viu. E tem um amigo meu que está fazendo um app de kefir que chama, que é uma bebida gaseificada, deliciosa, maçã, uva, e é muito bom. Eu adoro. Deve ser mais ou menos parecida com kombucha, né? É muito parecido, muito gostoso. Então aqui é isso. Se não tiver, não tem problema, pode usar o cream cheese normal, se não tiver restrição com lactose, né? Pode fazer sem ser com salmão, com outro peixe. Pode. Com atum fica gostoso, fica não bom, fica? Com atum fica bom também. Isso. Eu vou colocar aqui uma erva que combina muito, que é o dill, que é essa ervinha aqui. É facinho de achar também, em qualquer sacolão, supermercado, encontra. Eu piquei um pouquinho. Dill ou endro, né? Dill ou endro, Tem isso. alguns lugares que as pessoas conhecem como endro. Isso. Aí a gente coloca um pouco dele. Olha só, é só isso, gente, dá até... Mas o que a gente vai fazer diferente, na verdade, é uma granita de limão para colocar por cima. Mas isso é interessante, para as pessoas verem que é fácil, né? Exato, é fácil. 2 comer minutinhos saudável. para comer saudável e chique, né? Mas eu acho chique, sofisticado, eu acho muito né? Fica sofisticado. É verdade. Aqui, olha, eu vou até fazer ele simples, igual eu fiz ali. Eu tô colocando sal, tá? Tá. Mas pode fazer, às vezes eu coloco uma caminha de quinoa antes, temperadinho embaixo, e o salmão em cima no aro. E aí na hora que tira fica no arinho, assim. com a quinoa embaixo também. A quinoa já hidratada e cozida, né? Com abacate também a gente faz delícia. isso, né? Carol é minha colega de profissão e eu muito vou falar bem a verdade. Eu admiro a sua paixão por cozinhar. Eu não consigo ter essa paixão Eu por adoro. cozinhar. Bela. Ué, mas todo mundo, cada um tem um no seu chamado, quadrado. né? Eu me lembro da Bela, quando o Maguila ficou hospitalizado um tempo, né? O marido dela, ela falando assim... Que ela tava, que a faculdade é um puxado, saco, né? A gente já tá cansado. Aí eu falei com ela, Bela, você já parou para pensar que o tanto de gente que você pode ajudar é justamente a não ter, né, essa doença do Maguila ou ajudar a melhorar a alimentação. Então ela tem essa voz. Sim, com certeza. Ela me fez mudar minha ênfase do mestrado. A minha ênfase era em nutrição esportiva. Ela me convenceu a fazer em doença inflamatória intestinal a minha tese de mestrado. Eu fiz. Porque pode Foi ajudar um monte de gente. É verdade. Né? Muita gente vai ser ajudada. A alimentação é esse tripé que a gente tem que entender, né, gente? Que a alimentação, atividade física e o sono, um bom sono, é o tripé para a gente cuidar. As pessoas têm dificuldade hoje em dia, né? Quem consegue dormir 8 horas por noite? Não, eu gravei um programa sobre isso no rádio. Meu Instagram foi bombardeado. Aí. Bombardeado. Eu fiquei assim, impressionada. Impressionante. Vou fazer o seguinte, só enquanto você termina de misturar, vou deixar o pessoal na outra receita e a gente volta. Eu vou bater, então, a granita no liquidificador. E como vai fazer um barulhinho... Antes de bater, fala só aí, antes de você bater, a gente deixa. deixa. O que eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma caldinha de limão mesmo, espremi 2 limões aqui, um pouquinho de eritritol, que é um adoçante, mas pode usar o adoçante que quiser, tá? E água. Aí eu deixei ele virar esse xarope, olha como que tá com uma consistência tá funcionando de xarope. William, Marcelo. Ó, uma consistência assim do xarope ralo. E a gente vai bater isso com gelo no liquidificador, só. Aí a gente vai montar em cima da granita. Isso chama granita? Granita é a mulher do granito? comum na Itália. Você já viu na Itália, quando você chega nas sorveterias, assim, eles te vendem uma raspadinha saborizada? Sim. É isso, é exatamente isso, é um xarope. Prazer, só que ao invés de granita. açúcar, a gente vai usar... Muito prazer, granita. Então eu vou bater agora, tá bom? Tá, vou bater esse coisa com gelo, só isso. Então, quando você bate, fazendo barulho, nós vamos deixar o pessoal na outra receita. Receita para você, pessoal.
Voltamos. Tá pronto. Ele, tá vendo? Um sorvetinho, uma Delícia. raspadinha. Isso aqui já tá bom pra nós, né, Bela? Tá ótimo. Eu podia, A no caso, sobremesa. almoçar só isso. A sobremesa já tá bom. Quem vê até acha, né? Quem vê até acha que isso ia me satisfazer. Aí agora é só montar. A gente vai colocar o tartar embaixo, o salmão. Vamos colocar a granita, umas chiazinhas, brotinhos. Mas você tem que pôr na hora de comer, né? Não, Então vai ter... Nós vamos demorar um pouquinho a comer, não vamos? Nós vamos pro intervalo, então a gente resolve o que nós vamos fazer aqui e depois a deixa gente no volta. A gente deixa no freezer. Depois do intervalo tem mais bate-papo, tem mais receita, tem palavra, tudo isso pra você. Não sai daí, até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz na Cozinha, aqui com Bela Falcone, Carol. Carol. É que só o Carol é normal. Eu tô brincando, porque a gente chamava ela de Carol Fadel. Aí ela tá falando que não é Fadel, é Fadel. Eu tô brincando, é Carol Fadel. Carol Fada, vamos chamar de Fada? A Fada da cozinha. Fada, Carol Fada. Esse que era o problema, que o povo colocava fada. Mas é assim mesmo. Tem um Mas nome esse é um bom nome artístico pra você. É o melhor que Falcão e a Fadel, né? Fada. Falcão, Falcone. Muita gente me chama de Falcone. Falcone. Ou Falcão. Já tô acostumada. Falconi, não, Falcone, né? não, Falcone ou Falcão. Todos eu respondo. É ótimo, isso mesmo. Mas o importante é que nós estamos aqui juntas, falando de coisas muito importantes para a nossa saúde, saúde emocional, saúde física, falando sobre o desafio sem açúcar que a Bela fez, falando sobre domínio próprio. E a Carol ensinou a gente a fazer uma receita de tartar, que é aquele salmãozinho ali cru, que vai dando uma cozinhada com os temperinhos. E agora vai ensinar a gente a fazer esse panacota de... Uma panacota vegana. Chocolate. Porque, na verdade, não devia nem chamar panacota, né? Porque pana é nata em italiano. É uma nata cozida. Só que a gente não vai usar o creme de leite, a gente vai usar leite vegetal. Então, ela não fica tão cremosa como uma panacota. Eu não coloquei um tofu cremoso aqui porque é mais difícil de achar. Então, eu achei melhor fazer só com o leite vegetal mesmo. Tá. Mas, se quiser mais cremosinha, é só bater com um tofu que fica uma Delicioso. Delícia. Ao invés do creme de leite. Então, a gente vai usar aqui o leite vegetal, aí pode ser o leite que quiser. Qualquer um. Esse aqui eu tô usando um leite de castanha com amendoim. Tá. Aí eu vou colocar aqui na panela. Hoje Já tá tava bem aqui fácil de essa achar, viu, panela. gente? Em vários supermercados você já qualquer acha lugar. leite de amêndoa, né? Os leites vegetais. Na minha Ou você faz em loja, casa. fazer propaganda. Eu comprei na loja da Bela. Na Divina Terra. Eu comprei na Divina Terra. esse Minha loja leite. fica lá no Sion, no bairro Sion. Aproveita e Loja de faz produtos propaganda. naturais. Eu comprei Estão todos lá mesmo convidados. esse aqui. Ah, que A delícia. Carol comprou lá. Foi, verdade. Lá vocês vão achar tudo isso. Tem Você tudo. comprou lá a sua amiga, ela devia ter trazido pra você de presente. Pois é, menina. Eu tinha em casa. Não me deixa em saia justa aqui na TV. tinha comprado antes. Na inauguração. Eu comprei Antes a um gente ser monte de amiga, coisa. né? Inaugurou aqui agora, há pouco tempo? Inaugurou tem Há mais ou pouco menos um mês e meio. Ah, que delícia. Ficou Vou lá linda. conhecer. Produtos naturais. Boa Olha, demais. aí a gente vai usar o eritritol novamente. Aqui. Que tem lá na sua loja. Que tem na minha loja. Tem várias opções. Por que eu escolhi o eritritol? O eritritol, ele é um dos adoçantes que não tem impacto em glicemia. Né? O xilitol tem um pouquinho ainda de carboidrato, o eritritol não. Então eu vou usar E ele é mais gostoso. Eu gosto também mais. Tem uns que são mais azedinhos. O stevia é mais azedinho, né? Mais amargo, de É, tomar. amargo. Esse é gostoso. Stevia deixa um resíduozinho, né? E tem umas stévias hoje que eles estão tirando sabor, mas aí é refinada. Aí eu já não Aí acho não Aí não é adianta. tão natural É, mais, não né? adianta muito, né? Então a gente vai levar para a panela o leite, o eritritol e para ser vegana eu vou usar agar-agar. Vou colocar aqui, Marcelo, ficar junto. O agar-agar também acha lá na Divina Terra. Na Divina Terra. Mas em lojas de produtos naturais, supermercados, costuma achar com facilidade. É porque a gente também tá, né, em vários lugares do Brasil. Então a acha com pessoa não facilidade. quiser vir pegar o avião para vir aqui na Divina Terra, lá na sua cidade, Mas eu com vou ensinar. certeza tem. E eu vou ensinar algum- como que substituir a gelatina. Porque a gelatina, ela vem do colágeno do boi, então ela não é vegana. Sim. Para ser vegana, a gente vai usar o agar-agar para manter aqui a linha. Mas se quiser, não tiver problema com isso, pode usar a gelatina. A gente usa 1 colher de sopa do agar-agar para um pacote de gelatina. Fala pro pessoal o que é isso. Muita gente não O sabe. agar-agar, ele é uma Não é a alga. serva, gente. É comida, não é a serva. Não é mãe de Ismael. Tá chamando ela 2 vezes, agar. Na Venha verdade, eu para acho cá. que fala até agar, mas todo mundo está acostumado a falar agar-agar, agar-agar, ficou. Mas a gente usa laboratório para fazer aquelas pedras de Petri para crescer colônia, esse mesmo coisinho aqui. Por quê? Ele é uma gelatina, entre aspas, né, derivada de algas, né? Ela vem de planta e ela gelatifica. Qual que é a diferença dela? Vou até colocar aqui
Para gelatina. A gelatina a gente não pode ferver. Se ferver mais que 85 graus, a gelatina não endurece. Funciona. O agar-agar você tem que ferver, senão ele não endurece. E o agar-agar, ele gela fora da geladeira, ele endurece fora da geladeira e a gelatina precisa ir para a geladeira. Então, essa é a maior diferença. Então, uma colher de sopa dele para um pacotinho de gelatina de 12 gramas. Tá. Então, aqui a gente deixa ferver 3 minutos. E aí a gente coloca o chocolate. Eu escolhi... Tá em banho-maria ele já? Aqui, não, isso aqui é a calda. A calda? É, o chocolate está aqui, ó. Ah, eu sim. escolhi um chocolate 70% cacau sem açúcar. Esse aqui é adoçado com eritritol. Mas tá. pode ser outro. É fácil de achar também chocolate sem açúcar, não é difícil não. Na Divina Terra também. Na Tá Divina vendo? Terra, e lá na Divina Terra Inclusive tem o meu exatamente chocolate, essa que eu aqui. também tenho chocolate. É, Que chique! verdade. Como é que tá? Você tá com quantas marcas com o seu nome, Bela? Menina, Enquanto só hoje a Carol minha imagem, graças a Deus, está atrelada aí a umas 25 marcas, mais ou menos. Que Marcas benção. boas, né? Ah, eu sou claro. muito seletiva, assim. Não, com eu até estava certeza. batendo um papo outro dia, nessa semana, né? Eu estava no programa do pastor Cássio e eu falei para ele, ele falou, você aceita tudo? Eu falei, pastor, eu nego muito mais Muito do que eu mais aceito. nego. Aham. Muito mais nego do que aceito. Assim, é impressionante, porque é um mercado que está crescendo a cada dia, Sim. né? Então tem gente que manda, assim, produtos de toda a categoria que você imaginar chega, proposta. E eu nego muita coisa porque eu não acredito, ou porque não é Claro. o conteúdo não é bom, né? Assim, os ingredientes. Mas graças a Deus, essas 20 e poucas marcas com as quais eu já trabalho são marcas que são boas. Que bom. Podem confiar. Isso, muito bom. Porque a gente estava no começo do programa, se você chegou agora, Bela Falcone é influenciadora digital, ou seja, ela influencia as pessoas através da internet, das redes sociais, a terem vida saudável. Então, as empresas procuram a Bela para que ela seja essa voz, essa propaganda. E é claro, você tem que ser Embaixadora. coerente com aquilo, né? Sim, Que você... Eu também não falo. Toda vez que eu falo assim, gente, fala uma coisa boa, é porque eu realmente gosto, né? A gente não faz uma coisa só por Não, comércio, exatamente, só por de ganhar jeito alguma nenhum. coisa. Então, essa verdade é muito importante. As pessoas sentem quando a pessoa é verdadeira. Quando está assistindo você, está vendo você falar e sabe que aquilo que você está falando é verdade. É verdade. Né? E o que que... Não, deixa pode a Carol. continuar. Não, pode continuar, Carol. Não, aqui tá pronto, é só isso. É só isso. Delícia, prático. É muito prático. Se fosse com creme de leite, aí iria o creme de leite com um pouquinho do leite ou do leite de coco e a mesma coisa, o mesmo processo. Mas parece que essa receita tá mais fácil do que a tradicional. é mais fácil que a tradicional. Né? Facinho, bem É facinho. só isso, aí a gente coloca na forminha, eu trouxe essas petit gâteaux. Tem que untar a forminha? Não precisa Não não, precisa, ele né? solta, mas se quiser Olha. passar um olhinho de coco também pode. Olha, tá dando água E na boca. aí, dá vontade de tomar um chocolate quente, né? Fica igualzinho. Sem açúcar, precisa a gente pode comer assim? Não é muito bom. Pode. Eu acho que ele tá grossinho assim, porque o H já Tá parecendo um chocolate É, quente. tá. Que delícia. Tá super quente. Aí é isso só. A gente Aí- informa. Aí eu tirei aqui, tá vendo? Ele Depois de sai quanto assim. tempo ele Mas fica esse foi bom? na geladeira. É. Esse foi na geladeira porque eu trouxe pra cá, eu fiz ontem. Mas esse aqui, se a gente deixar, ele vai endurecer. endurece Não vai fora. Vai precisar. endurecer. O agar-agar Gente, o endurece negócio é fora. muito prático. Quer dizer, você nem precisa ter eletricidade. E é Aliás, rápido. precisa pro fogão, né? E é mais rápido Não, mas que é fogão a gás. gelatina. Mas O cooktop nosso não. aqui, é o nosso a gás. elétrico, mas a pessoa em casa Ah, não. sim. Esse é elétrico, Esse mas é a pessoa em elétrico, casa esse, no caso, tem precisaria. o a gás. A gás. Epa, cuidado. Ah, aqui eu fiz ainda uma fez uma caldinha calda de para acabar café. de... Delícia. de café, eu amo café. Eu coloquei A gente, né, água. Bela? Tava falando Eu lá trouxe como aqui- a gente chama café. Eu amo Amamos. café Depois você também. me ensina a fazer tiramisu, inclusive, eu quero aprender. Ai, Tá, delícia. a gente faz um saudável. Pra quê? Não deixa ela fazer pra você. Não é? É igual amigo é pra essas coisas, né? Eu uso aqui, eu vou só explicar, porque ela já tá pronta aqui, senão toma um tempinho, né? A gente coloca água com eritritol também e o café, né? Uma colherzinha de café solúvel. E a gente deixa ferver até virar uma caldinha rala mesmo, porque o que deixa um caramelo grosso é o açúcar e o creme de leite, né? E a gente não vai usar. Quando terminei de fazer isso, eu coloco um pouquinho do leite vegetal, só um pouquinho, um pinguinho mesmo, para ele ficar um pouquinho mais claro, tá? E aí é isso, aí a gente vai colocar por cima. A diferença, são várias diferenças, inclusive ele cristaliza se ficar muito tempo, por isso que eu estava no banho-maria, ele já tinha cristalizado, ele cristaliza muito rápido. Ah, Então tem que fazer e servir. Aí eu vou colocar por cima, vou decorar com castanha, que aqui tem pistache e Delícia. amêndoas laminadas, essas aí, uma tostadinha. Aí vou colocar por cima e eu vou colocar um brotinho de coentro e um pouquinho de azeite, uma coisa bem diferente. Você sabe que de coentro é uma sobremesa. coisa que eu tô aprendendo a gostar, né?
Eu não consigo gostar Então, muito. você tira, assim. Eu aprendi lá Você acredita? eu aprendi Eu naquelas adoro. saladas dos Estados Unidos, aqueles restaurantes E quase eu deixei de todos, gostar nos Estados Unidos, inclusive. porque Eu acho que tem de tanto tudo, que eles colocam. exatamente, todos colocam. Eles chamam lá de cilantro. Cilantro, isso Cilantro. mesmo. Cilantro. Aí, em algumas saladas Eu que tem gosto. pouquinho, eu aprendi a gostar, mas mesmo assim, Eu não a gente consigo, não é muito... eu não O sei, a baiano minha que tem usa coentro e tudo, muito, mas a gente que é mineiro não tem muita cultura Não do tem muita coentro, cultura, né? é verdade. Eu aprendi agora, depois de mais velha. Eu Depois que comecei ainda a não me cozinhar. habituei, tô aprendendo. E eu digo que tô aprendendo porque, de verdade, eu acho que tudo é hábito, né? A gente aprende os sabores, a gente aprende a gostar, né? A gente tira alguns ranços, inclusive. Ai, não gosto disso de pequena. É tudo uma questão de adaptar o paladar, não é verdade? Com E certeza. são coisas igual, por exemplo, eu trouxe esse azeite, é um azeite mineiro, um azeite de Poços de Caldas, muito gostoso. Oh, que delícia, muito bom premiado, saber. ganhou um prêmio agora em Nova York. Ele é o quê, trufado? Olha, Não, ele tem um aroma mais frutado. Então ele combina muito com sobremesa. Que delícia. Eu costumo servir com um doce de leite. Eu amo azeite. Aí eu coloquei um pouquinho por Esse eu cima nunca da provei. panacota. E é uma coisa que a gente não tem esse hábito, de colocar na sobremesa, por exemplo. É Mas tem que verdade. pôr na medida, né? Não pode exagerar Não, também é um muito. Tem que ser pouquinho um só fiozinho de azeite, um fiozinho só para dar um toque mesmo. Justamente por não ter muita gordura, a gente tirou o creme de Eu leite. me esqueço uma vez que... Vou contar uma história rápida, tá? Que eu tava dando uma palestra, eu e era meu parceiro na época de palestra, doutor Luciano Bruno, a gente estava sentado no restaurante antes da palestra e tinha um senhor servindo, ele ficou assim, ó, com azeite em cima da salada. Eu tô vendo o Luciano assim, ó. E ele ia regalando, eu falei, Lu, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Ele, meu Deus, eu tô quase levantando e pegando o azeite da mão dele, olha o que ele tá fazendo. As pessoas perdem o controle. E verdade. tem caloria, né, gente? Não é tem porque é bom caloria, que não que pode calórico. comer tudo. Não, eu tenho que vigiar, senão eu sou dessas. Olha lá, já tá Amo começando a azeite. endurecer, tá vendo? É verdade. A gente vai deixar o pessoal anotar a receita, então, da panacota e volta e... Faz a montagem. Volta. Bom demais, já voltamos. Enquanto a Carolina finalizou, vai montar ali pra gente, provar daqui a pouquinho. Eu tenho uma palavra, né? Vou encerrar aqui esse momento com a palavra do coração de Deus para o seu coração. A gente falou um pouco no programa de hoje sobre domínio próprio. Na verdade, tantas coisas para falar que a gente não falou tanto que a gente gostaria de falar. Mas, para mim, um jejum... A gente está falando aqui de desafios, de tantos dias sem açúcar, e eu não vou falar especificamente sobre o jejum agora, já falei aqui várias vezes, posso falar também de novo, mas é muito importante que a gente aprenda realmente a dizer não. Para mim, uma das coisas mais importantes do jejum é a gente treinar o dizer não, porque a gente diz não para aquilo que a gente não está comendo. Por exemplo, esse mês eu não estou comendo doce, açúcar em nada e nem tipo de doce. E toda hora alguém te oferece, não é? Você tem filhas em casa, as filhas comem, aí oferece. Ontem a Mariana me deu um chocolate, quase colocou na minha boca o chocolate. Aí eu falei, não, filha. Ele falou, ai, mamãe, me desculpa, ela esqueceu que eu não estava comendo doce. E toda hora você precisa falar o quê? Não. Se você está fazendo jejum de café ou de café da manhã, por exemplo, todos os dias eu acordo, não vou tomar o café da manhã,
alguém te oferece alguma coisa, você vai dizer não. E esse dizer não, o mais importante deles é você treinar dizer não ao pecado. Treinar dizer não às ofertas que o mundo te apresenta. Então, quando alguém vier te tentar, te oferecer algo, você diz não, porque você já está treinada, você já está treinando o seu espírito a dizer não àquilo que não é de Deus para a sua vida. Em tantas situações, você está namorando e o seu namorado ou sua namorada quer avançar os sinais físicos, né? Não quer esperar o casamento. Tem que dizer não. Se você está numa empresa trabalhando, aí fala assim, não, mente, fala que você é tal para você ganhar uma promoção, ou diz que eu não estou por... Dizer não, eu não vou fazer isso, isso é errado. Dizer não àquilo que é errado, dizer não às ofertas do mundo. Como Daniel, né, e seus amigos determinaram no seu coração não se contaminar com o banquete do rei. Eles disseram não àquelas delícias todas maravilhosas. E eles foram experimentados. No final dos 10 dias, eles eram os mais inteligentes, os mais saudáveis de todos, porque eles se abstiveram daqueles alimentos. Gálatas 5:22, a gente conhece muito bem ali quando, a partir do 16, do versículo 16, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo aos Gálatas ali sobre a gente andar em espírito e não cumprir a vontade da carne. E quando ele diz andar, o que é andar? É algo contínuo. Ele não diz encontra-se com o Espírito, ouça só a voz do Espírito. Ele diz vivam em Espírito, andem em Espírito. Esse Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós andamos em Espírito, vivemos em Espírito, quando o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, desde que nós o convidamos para entrar na nossa vida, o Espírito de Deus habita em nós e nós damos liberdade a Ele. Ele é que nos guia, Ele é que nos orienta, Ele é que nos inspira, que nos motiva, Ele é a fonte de tudo na nossa vida. A gente, o jejum é muito para isso, né? Para a gente matar a nossa carne, o nosso eu. O nosso eu e a nossa carne tem que estar bem pequenininhos, bem mortinhos, para que o Espírito tenha lugar para a gente agir através daquilo que Ele nos dirige, do que Ele nos direciona. E dizer não, e ter domínio próprio, não é ter o domínio próprio apenas com alimentos, com a comida, né? Tem gente que come muito tudo, ou come muito de alguma coisa. Carne é muita carne, toma muito refrigerante, come muito. E nós somos o templo do Espírito Santo. É muito importante você se lembrar disso, não é? Que isso não agrada a Deus. Imagina a sua casa cheia de lixo. Você encher, em vez de jogar o lixo na rua, você traz o lixo para dentro de casa. Ninguém consegue viver num lugar desse, não é? E o Espírito Santo de Deus, será que Ele está conseguindo viver bem dentro de você? Você tem cuidado do templo, da casa que Ele escolheu para morar, para habitar? E dizer não e ter o domínio próprio também na hora de falar. Tiago 1,19 diz o quê? Que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Nós precisamos entender que muitas vezes você quer falar alguma coisa, você tem o direito de falar alguma coisa, mas o domínio próprio, o autocontrole tem que estar ali, ó, aquele fruto. E sabe o que é interessante? O pastor Márcio fala uma coisa interessante. Você já viu uma árvore fazendo esforço para dar um fruto? Não, é natural, não é? Aquela árvore é natural que ela dê aquele fruto. Então, quando nós deixamos o Espírito grande crescer dentro de nós e nós mesmos somos diminuídos, o nosso eu, a nossa vontade, naturalmente a gente produz o fruto do Espírito, que é o amor. Né? Eu sempre brinco que é uma mexerica, um fruto com vários gomos e um deles é o domínio próprio. Você naturalmente vai conseguir se dominar as suas palavras, dominar as suas atitudes no trânsito, aquela vontade que você dá de xingar o outro. Naturalmente, você já vai ter muito menos vontade de xingar, ou de gritar, ou de falar algo que você não deve, ou de responder o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, você desonrar seus pais. Se nós andamos em espírito, se nós vivemos em espírito, nós naturalmente vamos produzir o fruto do Espírito. E assim vai ser muito mais fácil você ter domínio sobre a sua própria vontade, sobre a sua própria carne. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus quem te domina e não você mesmo. Então, o domínio próprio, ele é essencial na vida de todos nós. Em tantas situações, o tempo todo, o dia todo, nós somos
desafiados, né? A dizer, a fazer, a pensar coisas que não devemos, que não agrada a Deus e que não vai ser bom para nós. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo seja realmente o rei, o governo da nossa vida, para que nós possamos naturalmente produzir o fruto do Espírito. Amém? Amém. Amém? Vamos Maravilha. provar, só que antes de provar, nós vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus, né, Carol? Amém. Vamos. Por tudo que Ele faz. E hoje tem sobremesa também, olha que delícia. Duas receitas Maravilhoso, né? A gente tá deliciosas. sendo presenteado aqui com Exatamente. com essa bênção. Com essa bênção. Você que está em casa, eu vou até aproveitar a presença da Bela aqui e pedir para você orar hoje Claro. conosco. Bela, você que está em casa, aproveite, coloque sua vida diante de Deus, suas necessidades, sua gratidão, seus pedidos e ore conosco. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, porque nós Amém. sabemos que sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem a tua bondade, nós não teríamos esse alimento, É Senhor. verdade, Pai. E nós entregamos no teu altar, Pai, todas as nossas preocupações, todas as Amém. nossas ansiedades, Amém, pelo dia de Jesus. amanhã, pelo Amém. trabalho, pelo alimento que iremos comer amanhã. Nós sabemos Amém, que o Senhor Jesus. é o Deus de todas as coisas e nós entregamos Verdade, a Ti Pai. todas essas preocupações, sabendo que o Amém. Senhor é o Jeová Jireh que nos Amém, provê verdade, todas as Pai. coisas. Então Obrigada, nós entregamos Jesus. esse alimento, consagramos no Teu altar, Pai. Amém. Abençoa esse programa, abençoe Amém, todos os Senhor. convidados que sempre venham aqui, principalmente Amém, a vida Jesus. da Márcia, de toda Amém, a equipe, Senhor. cada um que está em casa, Senhor. Nós Amém. pedimos a favor de cada um dos telespectadores, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a casa e o coração Amém. deles nesse momento e por todos os dias. Amém. Muito Em nome obrigada, de Senhor, em Jesus. nome de Jesus. Amém. Te agradeço também pela vida da Carol, Deus, e pela vida da Bela, que estão Amém. comigo hoje no programa. Amém. Que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, seus projetos, sonhos, planos, o trabalho que elas executam, que em tudo elas sejam abençoadas e abençoadoras. Muito obrigada. Mais uma vez eu te peço agradecida no nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Delícia, Carolzinha. Dá seus recadinhos enquanto a vou dar gente os meus prova aqui. recadinhos. Né, Bela? Ah, e por cima tem a granita. A granita, é isso? é. Tá, granitinha. Gente, eu não provei, eu odeio servir comida sem provar, mas já foi. O sal. Ficou bom? Então tá bom. Maravilhoso. Que bom. Então, gente, eu sou chefe de cozinha especializada em gastronomia funcional. Hoje eu sou sócia do restaurante Santa Fé, na Savassi. Então, quem quiser ir lá provar nossas saladas, tem várias receitas minhas que ficam no nosso buffet de salada todos os dias no almoço. Também temos à noite jantar à la carte. E eu dou consultoria, faço confrarias, dou aula, né? Vou fazer alguns eventos agora e me segue no Instagram que eu conto tudo lá. E me ouve no rádio também. Estou por aí. Delícia. Nossa, super refrescante. Muito bom. Gostaram? né? Ai, que bom. Muito O bom. kefir Levinho. dá um azedinho. Ah, esse Ah, kefir muito tá muito gostoso. bom. Cream Não é? cheese de kefir. É muito refrescante É mesmo, né? muito. Maravilhoso. Essa granita, a mulher do granito aqui em cima. Márcia adorou a granita. É, ela amou a granita. Mas a granita bom. que dá a diferença. Deixa eu levar a sobremesa verdade. para Carol. vocês, deixar aí. Obrigada, nós temos que provar que tá a sobremesa também. Fica aqui com a gente uma Vou vez. ficar. Aí, assim, Vamos só perguntar aqui enquanto a gente prova. Eu provo aqui primeiro. Não come, não é come. bem não, porque intenso, você- hein, gente? É? Chocolate, Gente, 70% sem eu açúcar. fui proibida de comer, tá? Ela não vai comer agora não, porque eu vou vamos fazer uma colocar pergunta pra ela. obediência em prática, vai. A gente estava Só, compartilhando. só deixa aí. Só admira. É, Isso. a Márcia te conta. Quais são os principais desafios? O que você luta para ter domínio próprio, para dominar? Se autodominar. Ansiedade. É engraçado, né? Que todas as vezes que eu me pego ansiosa, e toda mãe que está em casa assistindo vai se identificar com isso, porque depois que a gente se torna mãe, a gente fica mais ansiosa, né? A gente fica desesperada pensando o que pode acontecer com a filha, se a filha adoecer, se acontecer uma coisa, Deus. Eu entrego as minhas filhas todos os dias de manhã, falo, Senhor, são suas. Mas a gente anda ansioso, então eu sempre falo comigo mesmo, né? Não andei-vos ansiosos por coisa alguma. E eu respiro fundo, mas é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade ainda de lidar, é com a questão da ansiedade, da preocupação exagerada. Esse é um problema para mim. A gente tem esse desafio todos os dias, né? Por exemplo, eu estou ansiosa para comer. Pode ficar à vontade agora. Eu não quero ver você começar a suar. Mas vai poder? Realmente. Eu achei que ela não ia comer. Não, Mas só não porque tem é só açúcar. agora. Não, zero açúcar. Ah, então eu Não posso. tem. Já encerrar? Zero, Já? zero. Encerrar já? Ah, não acredito. Oh, não acredito, não acredito. Carol, delícia demais. Obrigada. Gostou? Delícia. Não, forte mesmo, é pá, né?
café, chocolate mas com é café. muito bom, principalmente para quem gosta. 70%, Chocolate né? com café, a Cacau, gente com sai pouca daqui energizada. adoçante. Olha que maravilha, delícia. A Bela demais. falou dessa questão do rótulo, né? Por exemplo, nesse chocolate, o eritritol, ele é o 3º ou 4º, por isso que ele não é doce. Ele não tem açúcar, tem eritritol, e mesmo assim o adoçante é quase Mas um pra mim glúten. tá doce no ponto. Eu gosto Também assim. acho, eu também Não gosto de fazer muito doce, não. Delícia demais, pena que o nosso tempo acabou. Muito Que obrigada, pena, foi Bela. uma delícia. Adorei Obrigada, ter você, muito Carol, obrigada. como sempre. Obrigada, amor. querida. Obrigada por me receber de novo. Delicioso, obrigada. Delícia. Amei, Arrasou. Raquel, Gente, você. Obrigada. Maravilha, tem um fim de semana maravilhoso, uma semana cheia de bênçãos, de alegria, com muito domínio próprio e principalmente, né, deixa o Espírito Santo ser o governo da sua vida, que aí o fruto do Espírito vai ser naturalmente produzido e você vai conseguir vencer todos os desafios aí. Um grande beijo para você, a gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nosso mundo Deus quiser. Tchau, até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.